A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre Apocalipse 13, sobre as duas bestas que aparecem em Apocalipse 13. Porque muitas são as revelações de Deus através desta palavra, dessas duas bestas. E nós devemos entender quais são as camadas de revelação que o Senhor nos traz através delas. Porque não é apenas uma camada de revelação, mas são camadas de revelações que vão nos trazendo o pleno conhecimento e o pleno entendimento de como o reino da besta, o império da besta, vai agir no mundo. Como eu já fiz alguns vídeos sobre este assunto, vídeos que já estão no canal e no comentário fixo eu vou deixar na playlist, nesse vídeo talvez eu não esteja lendo textos, mas provavelmente vou estar mais falando de cabeça, até porque eu não separei textos para estar lendo. Mas vai ser mais um bate-papo para nós estarmos relembrando coisas que já vimos para aqueles que acompanham o canal há mais tempo e aqueles que são novos no canal. Você pode estar vendo a playlist depois. No comentário fixo vai ter a playlist com os outros vídeos falando sobre o reino do anticristo, sobre o seu império. Em Apocalipse 13, nós vamos ver uma besta que se levanta do mar. Essa besta que se levanta do mar em Apocalipse 13 é a mesma besta que se levanta do abismo em Apocalipse 11. É a mesma besta. Só que uma está falando que se levantou do mar, outra está dizendo que se levantou do abismo. Porém, se trata da mesma besta. Veja que as duas bestas, uma com 10 chifres e outra com 2 chifres, nós temos 12 chifres nas duas bestas. E o número 12 nós sabemos que faz referência às 12 tribos de Israel. Ali está falando dos apóstatas, todos aqueles que vão cometer a apostasia nos últimos dias. Então, aqui nós já começamos a ver camadas de revelação, sabendo que a besta que se levanta do abismo e mata as duas testemunhas é a mesma besta que se levanta do mar em Apocalipse 13. E que essas duas bestas, com esses 10 chifres e os chifres da besta, eles apontam para reinos, mostram os apóstatas das 12 tribos de Israel. E para entender isso da apostasia das 12 tribos de Israel, nós precisamos conhecer as duas casas de Israel. Porque aqueles que não conhecem as duas casas de Israel e escutam isso, vão pensar que está se referindo somente ao povo de Israel, somente ao povo judeu. E não é isso.
As duas casas de Israel, quando nós pegamos uma revelação mais profunda, você vai ver que Israel, por causa da idolatria de Salomão, foi dividida em dois reinos. E esses dois reinos ficaram sendo chamados Casa de Israel, com 10 tribos, tendo Efraim por cabeça, e Casa de Judá, com 2 tribos. A casa de Judá é de onde vem Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador. E Judá estava por cabeça da casa de Judá, na tribo de Judá. Tanto é que quando nós entendemos isso, nós sabemos que judeus são apenas os da tribo de Judá e os da tribo de Benjamim, que também ficaram fazendo parte da casa de Judá. E alguns levitas que permaneceram ali também para fazer o serviço do templo. Mas não tem um judeu da tribo de Efraim ou um judeu da tribo de Simeão. Não, judeu é da tribo de Judá. E essa é uma confusão que às vezes existe no meio do povo por acostumar chamar todos de judeus. Mas não, na tribo de cada um, eles são chamados por sua tribo. Quando Deus ele dividiu a casa de Israel em 2 casas, já havia uma profecia para que se cumprisse as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Porque Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus, ele confirmando sua promessa a Jacó, ele disse: uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Então veja, uma nação e uma multidão de nações. Uma nação trata-se de Israel. Uma multidão de nações trata-se dos gentios. E quando Jacó está próximo da sua morte, em Gênesis 48, se eu não me engano no versículo 19, Jacó, ele, com a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele profetiza que Efraim seria a plenitude dos gentios. E Paulo, conhecedor disso, em Romanos 11, ele diz: eis que vos digo um mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, vai haver a união da plenitude dos gentios com a plenitude dos judeus, e assim o Israel de Deus é formado. As 12 tribos de Israel. Por isso que em Tiago, no capítulo 1, nós vemos Tiago escrevendo as 12 tribos de Israel que se encontram na dispersão. Vê que Tiago ele já tinha este conhecimento de que Israel, as 12 tribos unidas, se tratavam de judeus e gentios. A igreja de Cristo é o Israel de Deus. Muitas pessoas não aceitam isso por causa de linhas teológicas. Porque, por exemplo, se a pessoa ela compreende isso, aceita este ensinamento, como que ela vai continuar aceitando que
a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, já que ela diz que a grande tribulação é somente para Israel. Então ela faz separação entre Israel e a igreja. Então, para que a pessoa ela mantenha esse raciocínio, ela acaba rejeitando esta revelação que nos ensina que não há separação, como Paulo ele mesmo diz em Efésios no capítulo 2 e Efésios no capítulo 3. E ainda Paulo ele vai usar o profeta Oséias, dizendo que Efraim e Judá subiriam da terra. Ao terceiro dia, eles ressuscitariam com Cristo, apontando não somente para a ressurreição de Cristo no terceiro dia, após a morte de Cristo na cruz, mas também apontando para o terceiro dia, se tratando do reino milenar de Cristo, a festa dos tabernáculos, o sétimo milênio. Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Jesus ele veio no quarto milênio e ele retorna no sétimo milênio. E nós devemos estar preparados para o terceiro dia, que é o sétimo milênio, a segunda vinda de Cristo. Então o terceiro dia ele também tem esse ciclo, essas camadas de revelação, aonde fala da primeira vinda de Cristo, sua morte e ressurreição no quarto milênio, mas também fala do reset que se dá na história, e aí o Senhor Jesus ele volta no terceiro dia, o sétimo milênio. Pode ver que até a história da humanidade fez esse reset, em antes de Cristo e depois de Cristo. E nós estamos no ano 2000 depois de Cristo. Então vê que como que as coisas vão se encaixando conforme a revelação bíblica. E que quando nós entendemos isso, nós vemos que o que a ciência quer nos mostrar, o que os homens eles querem nos mostrar pela ciência, dizendo que tudo surgiu de um Big Bang, que a Terra é uma bola e essas coisas, que nada disso bate, por causa que a Bíblia ela nos revela o formato da Terra, ela nos revela a criação da Terra, ela nos revela o projeto de Deus dos 7.000 anos que vem antes da eternidade, embora no sétimo milênio, aqueles que hão de alcançar o galardão de reis e sacerdotes já terão corpos glorificados. Porém, ainda terá nações restantes que não terão corpos glorificados no sétimo milênio. Basta nós lermos o livro do Apocalipse e nós vamos ver que muitas dessas nações, depois dos 1000 anos, eles ainda vão seguir a Satanás, quando Satanás for solto depois dos 1000 anos. Então essas nações, eles verão o Senhor Jesus como Rei de paz na terra, Rei de justiça, participarão do reino milenar, terão suas vidas prolongadas, verão todo o bem que Cristo fará na terra, verão a glória do Senhor e dos seus reis e sacerdotes, e mesmo assim muitos, quando Satanás for solto
por um pouco de tempo para provar os corações deles, muitos vão se apostatar, porque diz que depois dos 1000 anos é necessário que Satanás seja solto por pouco tempo e para provar os corações, por, por causa que em todas as gerações o povo de Deus teve o seu coração provado, teve a sua fé provada. Por que que somente o povo que faz parte do reino milenar não participaria da provação da fé? Então eles também vão ter a sua fé provada. Então veja que um assunto ele vai puxando o outro. Então nós vemos ali primeiramente a apostasia das 12 tribos. Nós vemos que mostra por esses 12 chifres os apóstatas. A besta do mar, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Nós vemos esses animais em Daniel no capítulo 7. E está se tratando de reinos. E esses reinos estão se falando de povos, línguas e nações que vão se unir em um só reino. O último império, o império da besta. A besta do mar, que se trata de povos, línguas e nações, ela se trata de homens ímpios. Já a besta da terra, ela mostra o sistema religioso. Por que que a besta da terra ela mostra para nós o sistema religioso? Porque ela tem chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Então vê, o cordeiro no próprio livro do Apocalipse representa o Senhor Jesus Cristo. Então, os chifres, eles falam de reis. Você pode ver isso em Apocalipse 17, falando de reinos. As duas maiores religiões do mundo que falam sobre Cristo é o islamismo e o catolicismo. Mas nós não podemos esquecer que a reforma também saiu do catolicismo. E quando nós olhamos nos dias de hoje para a reforma, nós vemos que existem muitas heresias no meio do povo de Deus e que o Evangelho precisa ser restaurado, precisa voltar às suas origens. O Evangelho do Reino ensinado pelos apóstolos e profetas. Porque em Mateus 24, o Senhor Jesus ele disse: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Somente por este versículo já não podemos excluir a igreja da grande tribulação, como a linha pré-tribulacionista quer excluir. E ainda diz que é injusto se a igreja estiver na igreja. E ainda diz que é injusto se a igreja estiver na terra no período da grande tribulação.
Veja qual é o evangelho que eles estão apresentando. Um evangelho onde eles não têm amor, nem mesmo pelos seus próprios familiares, porque eles estão esperando o arrebatamento a qualquer momento, a qualquer segundo, mas não estão gemendo por suas famílias, por aqueles que não são convertidos. Pelo contrário, hoje o que nós vemos é a corrida pela prosperidade. Tem pessoas que podem não gostar de ouvir isso. Tem pessoas que vão querer usar aquele versículo, mas a prosperidade é dom de Deus. Sim, a prosperidade é dom de Deus. Mas se você espera o arrebatamento a qualquer momento, e você deve amar o próximo como a ti mesmo, você não deveria estar fazendo como Paulo, que sentia dores de parto pela igreja, não querendo que ninguém se perdesse. Mas não, cada um corre pela sua própria casa, cada um corre pelo seu próprio interesse, cada um corre buscando sua própria conquista. E se o outro não quer dar ouvidos, que ele colhe as consequências depois. A pessoa, ela se acha tão amorosa, mas ela diz que se ela sofrer a ira da grande tribulação, que não é a ira de Deus, mas ela confunde, porque a ira de Deus é o lago de fogo, não é a grande tribulação. A grande tribulação é a ira do dragão. Você pode ver isso em Apocalipse 12. Mas a pessoa, ela coloca que é a ira de Deus, que ela não pode sofrer, que é injusto, sendo que ela achou justo que Jesus sofresse a ira do Pai em favor dela. Mas ela não pode sofrer a ira do Pai por causa de Jesus, porque aí é injusto. Vê que raciocínio mais hipócrita esse? Jesus, ele pode sofrer por mim, mas se eu sofrer por Jesus, é injustiça? Meus irmãos podem estar sendo massacrados aqui na terra, mas eu tenho que estar lá no céu, festejando as bodas do Cordeiro, 7 anos fazendo festa, enquanto os meus irmãos estão sendo massacrados, decapitados e mortos pela besta. E a pessoa considera isso amor ao próximo. Ela fica de camarote, comemorando, festejando. Senhor Jesus, ele festeja com uma parte da noiva, mas deixa a outra aqui na terra gemendo. Ela é arrebatada até na frente dos profetas, porque ela diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os profetas é como foi dito para Daniel, é só no 1335 dias. Ela se acha mais digna do que os profetas de festejar bodas. As 2 testemunhas estarão sem bodas.
Os 144 mil que a Bíblia coloca num patamar tão especial e que, se você ler sobre eles com o coração aberto, você vai ver que ali é a igreja. Os 144 mil ficarão sem bodas, mas eu tenho que estar lá no céu, festejando, me alegrando, sorrindo, enquanto o caos está sendo estabelecido aqui na Terra. Você pensa que isso é amor? Você pensa que isso é você querer o bem dos seus irmãos, da sua família, pessoas próximas a você? De repente, seus filhos não estão nos caminhos do Senhor. E ao invés de você estar gemendo, buscando por eles, clamando, você está aí esperando que Jesus te arrebate a qualquer momento e seus filhos que se virem, eles que recebam a ira de Deus, porque, como eu disse, é até um erro teológico, por causa que está escrito: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E Paulo ele vai falar que Deus ele nos livra da ira vindoura. E quando ele fala da ira vindoura, ele não está falando da grande tribulação, mas ele está falando do juízo, da condenação. Porque se a grande tribulação é a ira da qual o Senhor nos livra, então pode ter certeza que muitos homens que morreram no passado, que até mesmo serviram de figura para o anticristo, eles já escaparam da ira vindoura. Então, irmãos, muitas coisas precisam ser restauradas no Evangelho. Muitas coisas precisam ser mudadas. Homens que dizem que salvação não se perde. Calvinismo distorce o caráter de Deus a ponto de colocar que, se Deus não tivesse tirado o livre-arbítrio do homem, Satanás venceria Deus, porque todo mundo escolheu o diabo. E isso porque eles falam que Deus é soberano. Deus mostra justamente a sua soberania por mostrar que, dando livre-arbítrio ao homem, o sacrifício do Filho dele toca na consciência do homem a ponto do homem se arrepender. É claro que, pela presciência de Deus, Deus ele já sabia de todas as coisas e por isso ele nos elegeu, mas tem sim a ver com as obras. As obras do homem não foi dispensada. Não foi porque Deus amou o homem antes da fundação do mundo que ele vai fazer obras boas, ou porque Deus odiou ele antes da fundação do mundo que ele vai fazer obras más. O chamado é para todos, mas a pessoa escolhe as obras que ela vai fazer. Então aqui nós temos, sim, a reforma, o catolicismo, o islamismo, representados nessa besta que ela é o falso profeta.
Então, ao mesmo tempo que essa besta está mostrando um reino de religiões que cometerão apostasia, de religiões que estarão ensinando o engano para as pessoas, ela mostra que essa besta é o próprio falso profeta. E o falso profeta é o próprio anticristo, como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo no capítulo 2. Em 2 Timóteo no capítulo 2 está bem claro que o anticristo é o falso profeta. Então vê aqui que uma hora vai estar nos falando da besta, a palavra besta, ela vai servir para falar do império. Outra hora, a palavra besta vai servir para falar do homem. Então, quando fala assim, que os 10 reis, que são os 10 chifres, eles deram à besta o seu poder, está chamando de besta o homem. Mas em outro ponto, quando fala a besta e o falso profeta, a besta é o império dela, as nações que seguiram ela, e o falso profeta é o homem, o anticristo. A mesma coisa quando nós falamos da imagem da besta e da marca da besta. A imagem da besta é com referência ao homem. A imagem de um homem. A marca da besta está falando da forma de controle, da forma de monitoramento. E a imagem da besta e a marca da besta está ligada à inteligência artificial. Nós estamos num período que podemos chamar de a última hora, porque tudo que o mundo precisa para criar a imagem da besta e a marca da besta já tem. E o assunto do momento é a inteligência artificial. Vê que a Bíblia ela nos diz que os homens farão uma imagem à besta. E a imagem que os homens farão à besta, ela não somente fala, como ela faz matar todos que não têm a marca. Essa imagem da besta, ela vem para contrariar tudo que Deus foi falando na Bíblia sobre as imagens de escultura. Porque na Bíblia Deus vai falando sobre as imagens de escultura, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, precisa ser fixado, senão cai, precisa de alguém que a carregue. Com a inteligência artificial, a besta ela vai poder monitorar todos os homens. É como se ela fosse usar a internet e a tecnologia para ter uma certa onipresença no mundo. É por isso que em Apocalipse 12, a palavra de Deus diz que Deus ele leva a igreja nas duas asas da grande águia ao deserto para ficar longe da face da serpente. Porque no deserto não tem como o sistema da besta monitorar o povo de Deus. É no deserto que o povo de Deus vai ficar fora desse monitoramento, desse controle que será estabelecido nas grandes cidades. E vê que a mulher ali, ela é revestida de sol, com a lua debaixo dos pés,
uma coroa de 12 estrelas, vê que tem referência ao sonho de José. De José veio Efraim, e Efraim ele recebeu a promessa de ser a plenitude dos gentios, porque o significado do nome Efraim é duplamente frutífero. E aí Deus fala com Jacó: ser frutífero e multiplica-te. Então ali, pelas 10 tribos, os gentios têm entrada em Israel. Pelas 10 tribos, os gentios fazem parte da casa de Israel. E aí, o Israel de Deus é a união dos judeus e gentios em um só corpo em Cristo Jesus. Hoje, veja só, o mundo ele é movido pela energia que liga todas as coisas. Acabou a energia, esse mundo para de se mover. Junto com a energia, tem a tecnologia que vai fazer avançar o sistema de trabalho, as máquinas, os projetos que os homens têm. E com isso vem a internet, que faz a conexão de tudo. Tudo no mundo está conectado pela internet. É uma rede chamada network. É uma rede que conecta o mundo inteiro. E aí, na última fase, a inteligência artificial, que ela está ligada também com o transhumanismo, com transcender os limites humanos. E aí, por causa desse sistema todo que está sendo criado, isso faz com que a imagem da besta consiga monitorar esse sistema, essa marca que os homens vão criar, vai conseguir monitorar todos os lugares, todos os homens e saber quem tem a marca e quem não tem. E aqueles que não tiverem, ela vai mandar matar. Então, nisso, muitos vão ser seduzidos pelos sinais que o falso profeta, que é o anticristo, fará. Tendo seduzidos, eles farão uma imagem para que ele seja adorado como um Deus, e porque essa imagem ela não é como as imagens de pedra que tem olho e não vê, tem boca e não fala, mas é uma imagem que ela provém de um sistema que ela tem controle das pessoas, tem uma certa onipresença no mundo por causa da internet que interliga ela em todos os lugares. Então, muitos o adorarão como Deus. Muitos o receberão como Deus. Então, no vídeo de hoje, era o que eu gostaria de ter falado com os irmãos. Então, nós vemos que a besta, ela mostra povos, línguas e nações, a besta do mar. A besta da terra, ela mostra o sistema religioso. Nós vemos que a besta do mar, ela mostra os ímpios, que a besta da terra, ela mostra também o falso profeta, por causa
que ela tem chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. O chifre, sendo o cordeiro, fala de Cristo. A fala como dragão é de Satanás. Nós vemos que em alguns momentos vai ser usada a palavra besta para falar do império dela, do império dele. Em outros momentos a palavra besta vai se referir a ele mesmo, assim como ele também é referido como o falso profeta. E também tem a revelação da Grande Babilônia, porque a Grande Babilônia é o império dele. A Grande Babilônia representa esse mundo. E a Grande Babilônia, representando esse mundo e o sistema dele e tudo que aceita esse sistema. Então, logo, o que acontece? A Grande Babilônia não se trata somente dos ímpios, mas se trata também dos apóstatas, daqueles 12 chifres que representam o Israel apóstata, a igreja apóstata da fé. As virgens loucas, que elas não estarão com azeite e elas vão tentar comprar, porque já estão acostumadas a comprar azeite. Muitas pessoas não entendem ainda essa questão do comprar azeite. Mas o comprar azeite é você sustentar pessoas que fazem comércio do Evangelho. Pessoas que vendem a palavra de Deus. Por causa que essas pessoas elas estão vendendo o azeite. E as pessoas que se acostumam com isso e não atentam para abandonar isso e buscar a Deus, e buscar a sabedoria de Deus e o entendimento de Deus na revelação da palavra, essas pessoas vão continuar comprando azeite, só que vai chegar um momento em que ela não vai achar mais azeite para comprar. E aí, quando ela voltar para bater na porta, vai ser tarde demais. Então, reflitam nesta palavra, que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E não se esqueçam de olhar o comentário fixo, aonde vai ter o link da playlist dos outros estudos do Sistema da Besta.